Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende de que horário você vai assistir essa transmissão. Eu sou Adriano Moraes, professor, psicanalista, sociólogo e escritor. E hoje estamos em mais um episódio do Psicanálise com Axé. Hoje nós temos uma convidada muito especial, vocês já conhecerão. Antes de transferir a palavra a ela, eu vou fazer minha autodescrição. Sou um homem negro, cabelo carapinha, que hoje está no estilo careca. Uso uma camiseta branca com uma estampa na lateral direita com estilo afro, a calça preta, tênis preto, óculos preto. E agora eu vou transmitir a palavra para minha convidada, por favor. Olá, obrigada Adriano pelo convite, obrigada por me incluir nessa trajetória linda e vamos compartilhar saberes. Sempre. Eu sou Cris Queiroz, pedagoga e produtora do projeto Samba de Ogum. Sou uma mulher da pele preta, cabelo carapinha, vou copiar, adorei. Uso óculos, estou vestindo um vestido azul, tomara que caia, e acessórios dourados, brinco, colar e pulseira. Cris, é uma honra te receber aqui. A gente já se conhece há um bom tempo, né? Já temos aí uma parceria, podemos chamar assim. A educação nos uniu, né? A educação nos trouxe a esse convívio. Sou muito fã do seu trabalho na parte da educação e também na parte cultural. Para quem não sabe, gente, a Cris também é produtora cultural, Sim. tá? Promove aí um samba, que é o Samba de Ogum, como ela já apresentou aí na fala dela. E é sensacional. Quando puderem conhecer, por favor, conheçam, vale muito a pena. E aí, Cris, nesse nosso bate-papo de hoje, o tema é o axé, né? Que é um dos tópicos do nosso programa Psicanálise com Axé. Hoje falaremos do axé. E eu sempre gosto de falar, antes de mais nada, não pelo conteúdo, mas pelo caminho, né? O que é? O que somos? Então, eu acho isso extremamente pertinente, porque precisamos entender que nem tudo é apenas sobre o conteúdo. É também sobre as vivências, o nosso Sobre a cotidiano, bagagem, né? sobre a bagagem. Quando você pensa axé, o que te passa pela cabeça num primeiro momento? A palavra axé me remete à ancestralidade, me remete à família, me remete a ensinamento e me remete à energia. Axé, para mim, é tudo isso que a gente sente. Axé não é uma coisa concreta que você consegue pegar, tocar, mas é algo ancestral, que vai passando de geração a geração e que você vai aprendendo e que você vai sentindo e que você vai transmitindo. Isso é axé. É uma energia que te move, te levanta, te ergue, te leva para frente. Nossa, Cris, perfeita a sua fala. Ainda quando você traz esse aspecto, né, que o axé ele não é palpável. Isso, É algo que a gente precisa sentir. exatamente. E aí, em cima disso, você como educadora, trabalhando com crianças, né? Você sente em sala de aula essa circulação, esse fluir do axé, não só pelas crianças, mas pelo próprio ambiente da educação? O axé ele está presente no nosso dia a dia, ele está presente na nossa vivência, mas somos nós quem devemos mostrar às outras pessoas que ele faz parte de nós, que ele está ali. Se a gente não o cita, se a gente não faz perceber, ele vai passar despercebido. E assim é ainda, infelizmente, na educação. Se a gente, nós, profissionais e pessoas e cidadãos, não fizermos o axé, se nós não colocarmos o axé na mesa, ele não estará lá.
Então, ainda hoje, o axé em si, essa energia, essa ancestralidade, essa vivência, essa energia, ela não está lá se a gente não o coloca. Nossa, Cris, que interessante. E a gente pode pensar nesse conceito que você comentou agora, que o axé é essa energia fluida, né? Ele precisa Exatamente. circular, ele precisa transitar Isso. entre, né? Dentro dos espaços, entre as pessoas. E aí, me recordo que no episódio anterior, nós conversamos que uma coisa muito próxima de pessoas pretas é a questão das transferências, né? A educação que recebemos, o quanto nos foi transferido de saber, de dor e também a transferência do axé, Sim. que foi como você iniciou a sua fala, né? Que recebeu de uma Sim. ancestralidade. Hoje, quando você olha para essa transferência que você está exercendo enquanto educadora, enquanto produtora cultural, esse axé que você transfere, ele vai impactar as pessoas no seu entorno e vai ser uma coisa que vão dizer, isso é a cara da Cris? Não, mas é para isso que a gente luta, né? Não só a minha cara, mas a nossa cara, a cara do nosso povo, a cara da nossa gente. É para isso que a gente coloca a nossa cultura na rua, coloca a nossa cultura para frente, para que todos percebam que estamos aqui, que fazemos parte dessa sociedade, que fazemos parte de um mundo, que somos reais. Sim, E que sim. somos reais. Total. E não só real de uma maneira não ruim, sabe? Porque as pessoas conhecem o axé, conhecem a energia e conhecem todo o lado negro, negro na questão de cultura, tá? Não é negro do lado ruim. Mas toda a nossa história, pejorativamente, né? A nossa história nunca é mostrada de uma maneira legal, de uma maneira positiva, né? Eu dando aula aos meus alunos, os alunos não sabem, por exemplo, que a África é um continente. E os alunos não sabem que há reis e rainhas. Gente, nós somos reis e rainhas. Somos, sim. E os alunos não sabem. Então, é para isso que a gente luta, para mostrar o lado alegre, real e feliz, e que existe, sim, da nossa cultura. E isso é muito importante, né, Cris? Porque nem tudo dentro da história negra é sobre dor. Exatamente. Nem tudo é sobre dor. Temos, sim, um grande percentual de dores relacionadas à história, ao contexto histórico, mas nem tudo é sobre dor. E esse movimento do axé vem nos dizer sobre isso, Exatamente. né? Olha, o axé é o lado positivo, é o lado bom. Exatamente. Essa energia vívida, né? Exatamente. Essa alegria da cor, essa alegria da dança, da positividade, da expressão corporal. De acreditar, né? Sim. De ter fé, de saber que num momento ruim você vai passar por ele e vai saber o que fazer. O axé é isso, ele te ensina, ele te molda, ele te educa, né? Ele te leva para frente. E aí, dentro da psicanálise, Cris, nós temos um ponto muito interessante, que é sobre a escuta, a importância da escuta. Penso que na sua prática profissional, tanto na docência quanto na cultura, o ouvir é extremamente necessário, né? Sim. Você tem que ter uma boa escuta para perceber o que as pessoas estão desejando, né? O que você pode transmitir para elas conforme o que elas esperam, ou que mesmo não saibam o que precisam. Esse conceito da escuta é uma coisa prática? É uma coisa fácil de fazer? Não é uma coisa fácil, mas é uma coisa prática e vem de encontro com o ensinamento. Quando você diz escuta, me remete aos griots. Interessante. Muito naquela época, né, ancestral, os griots, os mais velhos, sentavam, podemos dizer, os avós e os bisavós, eles sentavam numa cadeira mais alta e os pais e os filhos no chão e eles iam passando os ensinamentos, né? E é isso que nós fazemos.
a escuta, ela serve para isso, para gente ouvir, entender e praticar. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa de formiguinha, vamos dizer assim. Mas também não é impossível, né? Não é impossível. Unindo-se, escutando, com calma, a gente consegue. Isso, Cris, você tocou no ponto importante e necessário, né? A escuta não é um processo fácil. Não é. Até porque, só para você que está aí nos vendo agora para entender, a escuta, ela precisa nascer de você. Você precisa se escutar. Quando eu digo isso, você precisa se escutar, é porque, na maior parte das vezes, dado o movimento de vida que temos, as agitações, a correria, os afazeres do cotidiano, você deixa de dar atenção para aquela sua voz interior, aquela vozinha Exatamente. que está ali, né, no seu interior, tentando te transmitir uma intenção, né, um porquê, e você às vezes não se dá conta disso. Então, fica a dica aí, a gente começa a escuta primeiro em nós, para que depois consigamos executar isso com os próximos. Que é isso que você disse, né, Cris? A gente Exatamente. precisa ter esse exercício da autoescuta. Abrindo aqui um adentro na sua fala, esse é o seu axé interior, né? Quando você se escuta, quando você para se escutar, para se ouvir, é essa sua energia interior. Esse é o seu axé interior. É isso. Se a gente não cuida desse aspecto interior, o processo de escuta do outro fica muito mais difícil. Exatamente. Muito mais complicado. E aqui nessa conversa, Cris, acho que vale a pena te trazer um exemplo, né, de vida, já que falamos de vivências, né? Hoje eu me vejo dentro da educação num processo muito tranquilo. Mas porque foi uma construção. Penso que aconteceu isso com você também, né? A gente vai construindo essa rota dentro da educação e essa rota perpassa entender quem é o estudante. Quem é aquele ser que está ali na minha frente, não só por conta de um conteúdo, de uma disciplina, de uma matéria, mas também por uma formação enquanto ser, né? Qual a pessoa que estamos formando? Qual a né? pessoa? E eu me recordo de que, dentro dessa experiência com educação, e lá se vão 15 anos lidando com escola, com gestão escolar, e o início, para mim, foi muito estranho. Porque eu cheguei em um espaço onde ninguém me explicou o que era, o que eu precisava fazer, o que eu enfrentaria. Nada disso nos foi colocado. Eu penso que você passou pela mesma coisa, né? Exatamente. Não nos foi colocado e muita gente que entra na educação hoje passa pelo mesmo sofrimento. Que é uma dor assim que você ou aprende a lidar com ela ou você desiste por causa dela. E eu me recordo que no meu método de ensino, eu sempre procurei dialogar com os meus estudantes, até por conta de ser uma disciplina para adolescentes. Então, eu sempre ensinei sociologia, filosofia e história, mas para adolescentes. E no mundo dos adolescentes, o lidar, É mais complicado, na o minha visão. conduzir, é uma coisa complexa, né? Eles não aceitam muito bem certas dinâmicas Exatamente. que você acredita que é boa, mas para a cabeça dele não é Ainda boa. não, Não é boa. E nesse processo eu tive que buscar caminhos, jeitos de atingir o objetivo, que é ensinar. E numa dessas, eu estava em uma sala de aula com um segundo ano do ensino médio, passando um vídeo sobre o comportamento adolescente em situação de privação de liberdade. Então eu conversava ali com a turma, uma turma de 40 estudantes, eu passando um vídeo e durante o vídeo eu ia dialogando. E a cada momento que eu abria a minha boca para comentar o vídeo, um estudante que estava ao fundo da sala gritava: "Não é isso aí não, o senhor está mentindo". Eu ouvia e ouvi isso, ele me interrompeu 1, 2, 3, 5 vezes. Na sexta, eu perguntei: Passou a fala para ele. por que você acredita que o que eu estou comentando aqui é mentira?
Ah, porque o senhor não sabe de nada. O senhor não sabe o que acontece dentro de uma fundação casa. O senhor não sabe o que acontece lá dentro, como nós somos tratados. Então, tudo que o senhor está contando aí é mentira. Eu ouvi ele. Não procurei ali, naquele momento, causar... Mediou a situação, terminou a aula e depois... Mas aí é que tá. Antes de terminar a aula, ele deliberadamente... Saiu. Ah, o senhor não sabe de nada. Essa aula aí, ó, gente, tudo lorota, tá? Ele tá ensinando uma coisa que não tem nada a ver, contou um monte de mentira. E eu... Se retirou. E quando ele passou por mim para sair da minha sala, eu, num gesto tranquilo, coloquei a mão no ombro dele para pedir um pouco de atenção. Quando eu toquei no ombro dele, ele reagiu de uma maneira tão bravia, tão numa explosão, que ele chegou a me dar um murro. E eu, como era início da minha carreira, fui lá e devolvi o murro nele. Resultado, a sala de aula virou uma baderna, um auê, os alunos gritando, a escola inteira parou, porque o professor... vítima, o senhor... o professor tá batendo no estudante, estão rolando pelo chão, enfim, foi uma confusão. Aí me vem o diretor da unidade, Adriano, o que foi que aconteceu? Você é o professor, não devia ter deixado isso acontecer, tentando mediar agora, vamos ter que tomar medidas, porque você agrediu um menor... Tá, mas ele também me agrediu. Tá, mas você é o adulto. Enfim, para evitar que fôssemos todos para uma delegacia, eu conversei com o estudante e pedi a ele se ele podia me ouvir, somente eu e ele. E eu pedi para o diretor a autorização para ficar somente eu e ele. O diretor autorizou, então ficamos na sala da direção, eu e esse estudante, que à época devia contar com uns 17 anos. Sim. E conversando com ele, eu fui muito direto. Temos duas saídas. Ou a gente vai se entender, eu e você, ou sairemos daqui, numa viatura policial, e vamos diante de um delegado para responder pelos nossos atos. Lembrando que eu, enquanto adulto, sei das minhas consequências. E você, sabe o que vai acontecer? E aí ele me ouviu, não retrucou, não bateu boca. E ele disse o seguinte para mim: não, professor, vamos resolver entre nós. Ótimo. Eu sou sujeito homem. Essa foi a frase. Eu, legal. Vamos então resolver isso. E ali na conversa, professor, o senhor me desculpa, porque o senhor estava contando uma história lá que eu vivi. Eu estive muitos anos dentro desse sistema. E o senhor contou umas coisas lá que agora eu entendo foi o ponto de vista do senhor. Na verdade, ponto de vista da sociedade, né? Por isso que eu disse que o senhor estava mentindo. E aí eu falei para ele, olha, eu contei de um lugar onde eu também vivi isso. Eu estive dentro das unidades, eu sei o que é o jeito de vida lá dentro, mas eu coloquei a minha interpretação. Então eu te peço desculpas se te ofendeu, se não era bem por essa rota que a gente devia ter falado dentro da aula, mas você poderia ter sido um pouco mais próximo de mim. Ter pedido a palavra, professor, eu posso colaborar? Exatamente. Mas eu também entendo que você não tem esse preparo como eu tenho. Não, tá tudo certo, professor. Vamos fazer o seguinte, a gente morre esse assunto por aqui, ninguém vai pra polícia e tá tudo certo. E aí, fechando a história, eu deixei um convite a ele para que na aula seguinte ele trouxesse a verdade dele. Muito bom. A verdade. Como é que ele entendia aquele conceito? E assim foi. Na aula seguinte, eu me desculpei frente à minha turma pelo ato violento. Ele também se desculpou. E aí ele colocou a vertente dele, o olhar dele dentro daquele tema. E foi surpreendente a reação daqueles estudantes. Até hoje eu tenho na memória a carinha de satisfação deles, de se sentir integrados. Até do próprio aluno, né? De poder mostrar a história dele, né? E com isso ele veio a se tornar o meu melhor estudante de sociologia naquela turma. Terminamos o ano letivo com ele feliz de poder participar da minha aula. Ele contava os dias. Professor, quando é que tem aula de novo? Não vou faltar não, tá? Eu vou estar lá.
Delícia. E foi sensacional. E por que eu trago esse relato, Cris? Pra gente exemplificar o que é esse axé, né? É. Ali foi esse axé vivo, Exatamente. transitando, né? Isso tem muito a ver com o contexto da psicanálise, né? Você escutou essa pessoa? Exatamente. Você realmente voltou o seu olhar para a necessidade daquele indivíduo? E aí, gente, quantas vezes, no nosso cotidiano como geral, não precisamos pensar aqui num ponto específico, quantas vezes você, diante de um fato, prefere Sim. a fala, né, a contraposição, a contestação, ao invés de simplesmente parar e ouvir, que é o que a Cris nos trouxe, né? Começa por você. Isso. Se ouvir, né? Se ouvir. Dar uma pausa, prestar atenção, olhar ao redor. Isso também é o axé, né? Olhar ao redor, preste atenção, se ouça, se analise, perceba. E aí, Cris, continuando aqui no na nossa rota, né, do pensamento sobre axé, você também, fora essa parte, né, empresarial, vamos chamar assim, né? Ah, que delícia! Que é a educação, é a produtora cultural. Você também é mãe, Eu sou é mãe. esposa, é tia. Ou seja, tem todo um contexto familiar incutido aí. Sim. Como que você se vê nesse contexto familiar, tendo que fazer esse axé fluir entre os seus e para os seus? Exatamente. Nossa, essa pergunta é ótima. Eu sou a filha mais velha de 3 irmãs e sou esposa, mãe de 2 filhos, um adolescente e o outro ainda de 9 anos. Sou uma mãe atípica, 10 anos, desculpa. Sou uma mãe atípica e recentemente nós perdemos a minha mãe e eu, como a irmã mais velha, acaba que fica um pouco liderando toda essa situação, sim. né? Junto disso tudo, eu ainda sou o EQED da casa da minha irmã. Então, Olha. então eu tenho uma responsabilidade grande de ensinar aos meus o axé que a gente tem ancestral, de ensinar aos meus para a gente não deixar esse axé morrer e, mais do que nunca, viver esse axé, né? Eu ensino aos meus filhos, às minhas afilhadas, a todos que nos procuram, que axé, como eu disse, é uma vivência, né? E a gente tem que saber lidar com ele, né? A gente tem que usá-lo ao nosso favor. Sempre. Porque o axé, ele é ao nosso favor. A gente só tem que saber entender isso. Sim. Como é que a gente vai usar? Não é porque nós temos o axé que a gente não passa por momentos difíceis, por situações vulneráveis. Mas quando a gente entende o axé na nossa vida, a gente consegue e a gente acredita que dias melhores virão. Eu acredito que essa é a diferença. Quando a gente acredita no axé, quando a gente sente o axé e sabe que ele existe, a gente tem certeza que dias melhores virão. E essa é a minha posição na minha família. Fazê-los acreditar também, ensiná-los que dias melhores virão. Sempre, Cris, sempre virão. E aí você traz para a roda, para nossa banca, uma coisa que as pessoas têm curiosidade de entender. Axé é uma coisa só do santo? Não. Axé, como que é? Né? As pessoas têm essa curiosidade Sim. de pensar que axé é coisa lá do terreiro, né? É desse povo da macumba. E aí, a gente nesse bate-papo, consegue também trazer a desconstrução dessa fala. Temos sim a essência do axé relacionada ao afazer, Ao ritualístico, né? Mas nós temos o axé como filosofia de vida. Exatamente, claro. Não é isso? Trazendo à cena esse seu lado religioso, uma EQED
que é um cargo extremamente importante, né? Que tem que estar ali acompanhando uma divindade, né? Que tem que estar ali dando suporte para toda uma comunidade Exatamente. que busca ali a sua bênção, o seu fortalecimento, o seu crescimento. Na visão de Umeked, o orixá, ele é o transmissor desse axé? Ai, orixá. Eu vou dizer que o orixá é vivo na nossa vida, assim. Eu sou muito... Eu fico até desconcertada quando eu falo em orixá. Porque, sem dúvida nenhuma, respondendo a sua pergunta, o orixá, ele é o transmissor desse axé. Sem dúvida nenhuma, o orixá, ele é a energia positiva de tudo que a gente existe, de tudo que a gente... Orixá é tão significativo na minha vida que eu não encontro nem palavras para expressar o quão ele é importante na minha vida, na vida dos meus. E sem dúvida nenhuma, o orixá é o transmissor desse axé. E é ele quem fala, olha, você tem axé, sabe? É o orixá que fala, tem sim, você tem axé. Se ouça, entenda e levante a cabeça. Nossa, que coisa bonita agora. Eu fiquei arrepiado aqui com a sua fala. E é isso. Olha o axé aqui, né? Fluindo. Fluindo. Porque a sua fala vem totalmente de encontro ao que eu interpreto sobre o orixá. Essa força viva, né? Essa energia que nos conduz, que segura a gente pela mão. Peraí, vem aqui. Isso, Nossa, você tá perdido aí no caminho? Segura na minha mão que eu vou te dar É exatamente a jornada isso. Que você tem que fluir. E isso é tão bacana. E é importante pensarmos que nesse diálogo psicanálise com axé, não é e nunca será a minha pretensão fazer com que os dois temas se conflitem ou que sejam incutidos um no outro. Mas é necessário pensar que, dentro da prática psicanalista, lidar com sujeitos que têm sua origem no chão de terreiro, Sim. é extremamente urgente e necessário compreendermos o papel do orixá na vida deste sujeito. Isso. Porque senão eu continuarei reproduzindo os conceitos da psicanálise eurocêntrica, que é a origem. Sim. Né? A gente respeita essa origem, não há nada contra... Não contradizemos essa fundação. Quando ela foi criada, quando ela foi pensada, porque Freud detectou uma falha no processo, né? De cuidado com o ser. E ele sabiamente introduziu a escuta, né? A interpretação do ser. E o axé, por nosso lado de cultura negra, também faz esse caminho, né? É o axé que nos permite nos aproximarmos. Exatamente. Sabermos da história do outro, né? Inserirmos a energia do orixá nesse contexto. E aí é importante lembrar, gente, que nesse bate-papo sobre psicanálise e axé, o orixá, ele é sujeito vivo. Não há como desmembrar psicanálise do axé, psicanálise com axé, sem você falar do orixá. Exatamente. Isso não tem como. Exatamente. Né? E aí, Cris, é um momento muito, muito necessário, o nosso contexto histórico, a atualidade, pensarmos essa clínica psicanalítica, essa clínica psicológica com esse viés, né? De entender a importância da cultura negra e dentro dessa cultura não tem como desmembrar o orixá. De encontro com a sua fala, Adriano, eu vejo que assim, ainda há falhas na questão de educação, né? A educação, ela precisa ter uma base mais forte nessa questão. Quando eu falo em educação, nós precisamos ensinar nas escolas
a origem disso, essa cultura. Eu não estou dizendo que nós temos que ensinar nas escolas as crianças a seguir a nossa religião. Não. Na minha visão, a visão de Cris Queiroz, eu como pessoa, cidadã com o CPF, a gente não indica religião. A religião, ela nasce no seu coração. Na minha visão. Ponto. E é isso, Cris. Certo? Tá tudo certo. É exatamente isso. Nós não vamos discutir. E não, eu não indico a minha religião para ninguém. Eu amo, mas eu não indico, porque a religião nasce no seu coração. Sim. Certo? Mas, em contrapartida, nós temos sim que ensinar a nossa cultura. A cultura africana, afro-brasileira nas escolas. Certo? E quando eu falo de cultura, eu não falo somente de religião. As crianças têm que entender, por exemplo, quem é o baobá. As crianças têm que entender, por exemplo, dipirona é uma... O que é dipirona? Dipirona é aquele vidrinho? Não, meu bem. Dipirona é, sim, uma planta. As crianças têm que entender isso. As crianças precisam entender o que é búzios, sabe? Assim, é cultura, gente. É cultura. É cultura, exato. Nós não vamos fazer pregações. Exatamente. Não é isso. Não precisamos disso. A ideia de ensinar não é pregar ou indicar a religião. Não. É que todos precisam saber, assim como sabem do cristianismo ou de outras vertentes, as pessoas precisam saber, as pessoas precisam conhecer. Até, sabe, para não falar coisas erradas, ou para não aceitar coisas erradas, ou para não apoiar coisas erradas. Exatamente. Entende? A gente vai sempre olhar para o viés, quando a gente pensa a psicanálise com axé. É o mesmo viés, estamos falando de um processo onde a cultura do sujeito preto Exatamente. precisa ser respeitada. Precisa, isso. Por quem está no atendimento ali, né, no divã, na clínica. É necessário, extremamente urgente, que estas histórias culturais sejam vistas atentamente. Exatamente. Merecem um olhar cuidadoso. Exatamente. E se o sujeito leva para dentro da clínica uma agonia relacionada à não compreensão do que é a espiritualidade, do que é o orixá, é óbvio que a clínica não vai saber solucionar isso. Porque a clínica também não aprendeu. Justo. A clínica também não sabe. Não sabe. E é este o momento em que o nosso programa ousa trazer isso para as conversas. Exatamente. Porque é uma ousadia, né? A gente fala, como assim psicanálise e axé, quando, na verdade, psicanálise não tem nenhum vínculo com religião. Exatamente, isso é E importante nem dizer. nunca teve, né? E aqui a gente vai continuar nessa perspectiva. Psicanálise não é sobre religião. Falar do axé não é apenas falar da religião. É falar sobre a cultura da comunidade preta. Exatamente. Da comunidade afro-brasileira, afro-americana, porque temos os nossos irmãos em outros países que também têm essa demanda. Então, né? Então, é muito importante delinear, né, onde estamos pisando. Na educação, eu não vou fazer pregação sobre a religião. Na psicanálise, eu não vou afirmar que tudo é sobre o orixá. Mas eu vou dizer, dentro da psicanálise, que essa união é necessária. A gente precisa fortalecer a clínica psicológica, psicanalítica com esse olhar. Exatamente. Né? Precisamos unir forças, unir métodos para que o ser, o sujeito que precise dessa orientação se sinta contemplado. Exatamente. E aí eu deixo também um convite para os nossos irmãos das religiões de matriz africana que, por favor, incluam os debates sobre psicanálise e psicologia dentro dos afazeres do terreiro. Porque nem tudo que se recebe dentro do terreiro é exatamente sobre espiritualidade.
Existem as demandas mentais, psicológicas, que quem vai tratar é a clínica. Então, meu irmão, minha irmã, Exatamente. que é do santo, que é da comunidade de santo, faça também essa divisão. Não acolha tudo como sua responsabilidade enquanto zelador, enquanto zeladora. Aprenda a dividir que o que é do terreiro ficará no terreiro. O que é da psicologia, o que é da clínica, seguirá para a clínica. Vamos tomar esse cuidado, deixa o recadinho, que eu sei que vocês vão entender o que eu estou dizendo. Ótima fala, ótima Não fala. é isso, Cris? É. Nem tudo que a gente recebe dentro do terreiro, do chão do terreiro, é o orixá. Eu tenho a minha irmã, desculpa, de encontro com a sua fala, ela diz uma frase bem legal, assim. Ela diz que nem tudo é macumba. Exato, nem tudo. Nem tudo, assim. Nem né? tudo é sobre isso, gente. Nem tudo é sobre isso. Então vamos aprender a separar, né? E aí a gente vai, nessa descontração, a gente vai pensar também uma coisa muito pontual e crítica, que o próprio sujeito encontra grande dificuldade em lidar com as próprias limitações, né? Nossa, como? De encarar o próprio medo, de olhar para o espelho, né? Pega o ABB de Oxum e olhe para ele. Se veja, você terá coragem de encarar o que você está vendo aí? Então, isso diz muito quando as pessoas correm para o terreiro na expectativa de que tudo sobre a vida delas será solucionado. Isso, exatamente. Nessa sua fala, a gente volta no início da nossa conversa sobre o que é axé, ter o seu axé e se ouvir, né? Quando as pessoas desesperadas vão procurar uma ajuda, às vezes elas precisam, sim, e a maioria das vezes elas precisam se ouvir, elas precisam se entender, elas precisam entender o axé que está dentro delas para poder solucionar e esclarecer muitas coisas dentro dela própria para poder seguir em frente. Até em relação à própria comunidade de santo, né? O filho de santo, ele ou ela precisa trabalhar muito bem essa questão mental, até por conta de saber lidar com a energia que vem com o seu orixá, não é? Porque quando a pessoa está no terreiro e chega com toda uma perturbação, dificilmente ela vai conseguir ter acesso a essa força do orixá. Exatamente, que fala pertinente. Porque a perturbação dela é o bloqueio. Exatamente. Que aqui do lado de cá na clínica, esse bloqueio impede com que ela enfrente os próprios medos. Não diga para o seu analista tudo o que de fato precisa vir à tona. Né? E aí o trabalho dos nossos amigos psicólogos, psicanalistas, se torna árduo. Saber que a pessoa tem ali um bloqueio e ela reluta em enfrentar esse bloqueio. Não é sobre essa situação, Cris? É essa situação que a gente vê, isso mesmo. Cris, o nosso prato tá maravilhoso, tá incrível. Que bom. E eu não esperava que fosse diferente. Que bom que tá dando certo. Tá incrível, incrível. Estamos, infelizmente, nos aproximando do encerramento. Penso que esse papo pede até um segundo bloco. Olha, eu tô aqui. Pede uma segunda edição pra gente continuar, que estava muito delicioso. E para este encerramento, Cris, eu deixo primeiro o agradecimento, né? Imagina, tudo meu. Primeiro o agradecimento a você, à sua ancestralidade, Axé. a toda a sua comunidade de santo, por essa luz, por esse axé que se manifestou aqui nessa sala, Axé. nesse Foi estúdio, muito bom. nesses breves momentos. Então, eu deixo o meu agradecimento. E eu gostaria de ouvir de você qual foi a sua interpretação desse nosso bate-papo. Primeiramente, eu que agradeço. Foi ótimo estar aqui, conviver, participar, aprender. Você é uma pessoa incrível, eu sou sua fã desde o início. Lembro de quando a gente se conheceu, você foi na escola dar uma palestra e eu, gente, que pessoa é essa, assim? Gente, não posso perder essa pessoa, não, quero essa pessoa pra minha vida, assim, né? E deu certo, você entrou na minha vida, não vai mais sair. Obrigada, viu? Eu amo compartilhar saberes com você, é muito bom, né? E é isso, assim,
o axé também é essa troca de vivência, essa troca de saberes, essa troca de energia, né? A gente aprende, a gente ouve, a gente ensina. E eu acredito que é para isso que a gente vem, né, ao mundo, para a gente poder dar a mão, para a gente poder ajudar, para a gente poder ensinar, para a gente aprender também, para a gente ter essa troca. Então, foi ótimo estar aqui, essa troca foi maravilhosa. Eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho, né, com vocês. Obrigada. Imagina, Cris. Então, vou te deixar o último pedido. Fale aqui com a nossa câmera e convide as pessoas a conhecerem o seu projeto do Samba de Ogum. Pode falar aqui com a... Eu sou produtora do projeto Samba de Ogum. É um samba criado no coração do meu esposo, Fernando Sculeba. E sou eu que dou margem a ele, né? É um samba religioso que a gente leva toda a nossa cultura ancestral de axé, de orixá, de cultura. Então, sigam nas redes sociais, Samba de Ogum Oficial. Nós sempre temos trabalhos africanos com tecidos, trabalhos manuais, trabalhos culturais, de dança. Sigam, vocês vão gostar, tá? E aí, gente, quem tá nos ouvindo aqui, vá! Porque, gente, vá ao Samba de Ogum. Sabe que a gente tá falando de energia? Vá ao Samba de Ogum e aqui eu deixo meu Patacuri Ogum. Porque, gente, é uma energia surreal. Vá, siga a rede social do projeto, acompanhe as datas. A Cris me comentou recentemente. Nós vamos fazer em abril, que é a feijoada para Ogum. Eu só queria colocar aqui um adentro, que o nosso samba é um samba cultural. A gente leva a nossa cultura com samba. Nós não temos atendimento religioso, não existe um orixá naquela roda de samba, não existe um catiço naquela roda de samba. As nossas apresentações são todas culturais, porque a nossa ideia é essa, é apresentar a cultura, a nossa cultura às pessoas. Então, tudo que a gente faz é cultural, é teatral. Mas vocês não vão se arrepender. É verdade, gente. Eu vou deixar aqui, né? Não vou comentar muito. Você precisa viver essa experiência. E depois você pode nos comentar lá na rede social, né? Do próprio projeto. O que você achou? Oficial. Samba de Ogum Oficial. Acessem lá. E, gente... Terminando aqui esse bate-papo incrível com a Cris Queiroz. Muito obrigada. Eu vou deixar aqui para vocês o meu muito obrigado por acompanharem mais um episódio do Psicanálise com Axé. E deixando os recadinhos finais. O livro Psicanálise do Axé já está disponível no site da série Publicações. Tá? Então você acessa lá o site, adquira o livro, que você vai entender muito mais do que se trata a psicologia do axé. Outra coisa, a partir do dia 19 de janeiro estará no ar as inscrições para o curso Psicanálise do Axé. Para você que é psicólogo, psicanalista, simpatizante da comunidade de santo, para você que quer conhecer um pouco mais sobre esse cuidado da saúde mental com esse viés da psicanálise do axé, dia 19 de janeiro, inscrições abertas para o curso, que será na versão EAD e também presencial. Você escolhe o que for melhor para você. E, quem se inscrever já pode colocar no caderninho. Você nunca mais voltará a ser o mesmo depois que passar por esse curso. Fica o recadinho para você. Cris, obrigado. Obrigada. A gente se encontra. Sempre. Estaremos por aí na nossa vida. E foi um prazer estar com você. Prazer foi todo meu, viu? Gente, Psicanálise do Axé encerra aqui. Até o próximo episódio. Muito obrigada.